Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canal Medical. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canal Medical Systems do Brasil. Eu sou Cleiton Lúcio e nós estamos aqui diretamente da casa Canon, hoje para falar sobre os avanços e desafios da tecnologia cardiotorácica. Falaremos sobre a otimização das doses de radiação. E para falar comigo sobre esse tema, nós temos aqui dois especialistas na área. Eu gostaria que o Dr. Eduardo Kaiser se apresentasse. Doutor, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Eduardo, eu sou médico radiologista cardiotorácico, tenho a atuação no Hospital Israelita Albert Einstein e no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Tenho doutorado também pela Faculdade de Medicina da USP e, atuo tanto na parte assistencial quanto na parte de pesquisa e inovação. Poxa, que legal, bastante coisa, né? E nós temos aqui a Jaqueline Matsumoto, ela já esteve aqui com a gente, seja muito bem-vinda, Jaque. Tá, obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Henrique Cirino, da Ângela Marim e da Canon Medical por estar participando hoje aqui, né, desse episódio, tá, com esse tema tão relevante que é dose de radiação e tecnologia. Sou biomédica, com especialização em tomografia computadorizada e ressonância magnética, MBA em gestão hospitalar empresarial e tenho doutorado em radiologia pela USP. Tá? Eu sou biomédica, coordenadora da equipe, né, em tomografia e ressonância magnética do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o qual hoje, né, este mês estou completando 25 anos de casa, estou muito feliz por isso. Poxa, que legal, hein? Deve ter passado por vários momentos e várias descobertas durante esses 25 anos, né, Jaque? Sim, com certeza. E também nós temos aqui o Henrique Cirino. Henrique, tudo bem com você? Seja Tudo muito bem, bem-vindo Cleiton. a Muito mais um obrigado. episódio. É um prazer estar aqui novamente, né, por dentro da imagem, hoje com o Dr. Kaiser, ilustríssimo, a Jaque também, já a nossa cara convidada. E eu queria começar fazendo uma pergunta para os doutores, né? Começando pelo Dr. Eduardo, como é que você entrou nesse meio de diagnóstico por imagem? Isso foi interessante, né? Eu na faculdade sempre me envolvi com clínica médica, o que não tem muito a ver, na verdade, com diagnóstico por imagem. Foi no final do 6º ano que eu acabei mexendo com ultrassom, tava um ultrassom à beira-leito, a gente começou a mexer e eu achei interessante. Falei, olha, acho que eu gosto disso, acabei prestando radiologia, né? E, foi difícil perceber que, na verdade, o que me encantava na clínica não era o processo de tratamento em si, mas era o processo diagnóstico. E isso, basicamente, é o que a radiologia faz. Então, eu percebi que o que me encantava na medicina desde o começo era dar um diagnóstico. O desfecho, propriamente dito, era, na verdade, uma coisa secundária que vinha daquele processo diagnóstico. Então, eu consegui encontrar uma especialidade que fosse focada na parte que mais me agradava. Então, por isso, eu acabei indo para radiologia. E, doutora, como você conheceu esse meio? Então, desde a faculdade, né, teve muito interesse em diagnóstico por imagem, então já no 2º ano, né, na faculdade, eu comecei meu estágio no INCOR e lá estou há 29 anos trabalhando, né, nesse setor fantástico, né, em tomografia e ressonância magnética, com equipamentos da Canon. E lá estamos, né, Henrique, trabalhando aí com muita atualização, tecnologia, qualidade de imagem e redução de dose aí nos exames de tomografia e ressonância magnética. Você disse sobre redução de doses. Eu queria saber de vocês como é que é o cenário, né, no diagnóstico por imagem e no tratamento das doenças cardíacas. Bom, acho que vale a pena traçar um panorama inicial, né? Então, se tem talvez um estigma dos primeiros exames da imagem cardíaca que eles carregavam uma dose muito alta. Por quê? Os aparelhos antigos, que não eram volumétricos, né, com poucos canais, eles tinham uma dose alta porque eles radiavam bastante tempo o paciente para poder completar as imagens, né? Isso com os avanços tecnológicos a gente tem visto desde os tomógrafos volumétricos 320, né? A gente já notou que isso tem caído substancialmente, mas é muito mais rápido, a aquisição é menor, né? Adicionalmente, né, com filtros novos, inclusive que usam inteligência artificial, que acho que é outro assunto muito da moda, a gente tem conseguido fazer exames com dose cada vez menor, né, alcançando um alto valor diagnóstico. Então, acho que não é nenhum exagero falar que o exame antigo tinha uma dose muito alta e talvez um valor limitado, tanto que tinham vários estudos antigamente que estudavam segmentos coronarianos que não eram avaliados. E tudo bem, era aceitável que a gente não conseguisse ver algumas partes das coronárias e era parte do jogo. Hoje não, hoje a gente tem um exame que a gente consegue basicamente ver todas as coronárias, seus subramos, né? E com uma dose menor. Então, acho que isso tem mudado muito esse panorama hoje da imagem cardíaca. Isso é muito importante, porque ajuda a tirar uma certa mística que tem dos exames, que existe um risco que não dá para fazer sempre. Não que você precise fazer indiscriminadamente, mas a gente consegue trazer uma segurança maior para o que a gente faz, eu acho. E, doutores, como a tomografia ela vem ajudando e auxiliando tanto no entendimento quanto no manejo das doenças arteriais e os riscos cardíacos? Acho que essa é uma pergunta muito boa, né? E ela vem
assim, de encontro ao que cada vez a gente quer entender dos mecanismos de doença, né? Acho que antigamente a gente tinha um paradigma assim, cateterismo para coronária. A gente sabe que isso já não é verdade há bastante tempo, né? A gente tem estudos cada vez mais robustos. Eu sempre chamo a atenção dos residentes para o Ischemia Trial, que saiu no New England. Aí já não é tão recente assim, né? Já tem alguns anos, mas ainda é um artigo relativamente recente que, na verdade, revolucionou, né? E isso acabou sendo incorporado às próprios guidelines mais recentes, né, do Colégio Americano de Cardiologia para manejo de dor torácica, né? Pacientes com doença arterial coronariana. O que acontece? Antigamente era mais ou menos assim: você tinha suspeita de doença arterial coronariana, o paciente ia para o CAT ou de repente para uma cintila. Hoje, com a resolução que a gente consegue alcançar na angiotomografia, a gente consegue detectar lesões e triar o paciente que deve ser submetido ao método invasivo ou não. E por que a gente fala muito isso, né? Por que não mandar para o CAT o paciente? A gente sabe que não é um procedimento isento de riscos, né? A porcentagem varia na literatura, acho que não cabe isso, mas entendo que talvez assim de 0,5%, eventualmente cateterismo 0,5%, tem algum evento adverso grave. Vejam, estou falando de um evento adverso como uma dissecção de coronária com infarto, tá? Às vezes de um paciente que não tinha nada específico, né? Então, se você causou uma lesão. Então, portanto, faz todo sentido que você trie. E não somente isso, né? A gente sabe que o cateterismo, por ser um método mais invasivo e tudo, além dos riscos, ele custa mais caro também, né? Então, tem vários estudos, o americano gosta muito dessa parte de custo, né? Acho que vale a pena sempre mencionar isso. E a gente sabe que usar a tomografia para estratificar esse paciente reduz custo. Então, faz muito sentido para os dois lados, para você trazer menos risco ao paciente e para você reduzir o custo do serviço como um todo, né? Acho que indo além, né, e a gente está falando de lesões estabelecidas, mas a gente também já tem há bastante tempo, né, o score de cálcio como um método consagrado para reestratificação de risco dos pacientes. Então, um paciente que tinha um risco intermediário, ele pode ser realocado para alto ou baixo risco, dependendo do score de cálcio, né? E isso a tomografia tem um papel inegável, né, nessa estratificação. Acho que a fronteira atual nossa é tentar detectar o paciente com risco anterior. Então, tem estudos falando de avaliação da gordura pericoronariana, né? Então, estudar os tecidos, né, adjacentes coronárias como talvez um preditor, talvez com a resolução maior que a gente está tendo, né, seja com ferramentas de aumentar, né, a matriz, como a gente já tem aparelho disponível fazendo isso, seja fazendo isso por meio do PIC e diversas formas, eventualmente o photon count pode trazer isso pra gente também. A gente está conseguindo ver mais, né? E eu acho que não é nenhum absurdo a gente pensar que a gente vai conseguir ver pequenas irregularidades e começar a detectar a doença coronariana cada vez mais cedo. E aí conseguir intervir na história natural da doença, tá? Eu ainda acho que tem algumas fronteiras para a doença, talvez antes disso, que a gente não consegue ver, né? Que seria a doença microscópica, né? E eu acho que talvez isso venha com a radiômica, talvez com algum outro processo que a gente não tem ainda, mas a gente tem notado avanços cada vez maiores nessa parte, né, do contínuo da doença aterosclerótica coronariana. Isso, como você disse, reduz custos, né, para a rede hospitalar e também estressa menos o paciente, seria isso, né? Então a gente tem um binômio aí, que é reduzir dose e entregar a imagem com mais qualidade. Então, às vezes parecem propostas concorrentes, né? Então, eu tenho que reduzir dose, mas eu tenho que entregar a imagem com boa qualidade. Como é que eu vou fazer os dois juntos, né? E a gente tem visto que a utilização de ferramentas, por exemplo, que tiram a radiação desnecessária. Então, um exemplo que eu sempre falo do Silverbeam, que eu gosto pra caramba, vocês sabem disso, eu sou muito fã. Que a gente usa para imagem torácica. Então a gente consegue chegar com tomografias com dose de raio-x e com uma qualidade ímpar. E a gente teve agora recente, né, o Congresso Imagine lá na faculdade, e particularmente na aula que eu mostrei isso, eu botava imagens ocultando, né, qual que era qual. Era uma tomoaquisição convencional versus a tomo com o Silverbeam. E é praticamente impossível você separar as duas imagens. Tem alguns mínimos indícios, mas assim, você chega numa imagem de uma tomo convencional com uma dose de raio-x, né? E então você está mantendo a qualidade da imagem com uma dose cada vez menor, né? Indo para o outro lado, né, como é que a gente pode passar daquela fronteira da qualidade da imagem, né? Então, se a gente tinha alguma dificuldade, então a gente tem vários filtros, né? Inclusive filtros que usam AI para melhorar a imagem, e aí é bem intuitivo pensar, né? Acho que todo mundo que mexe com fotografia de celular já mexeu, ou já usou algum aplicativo para melhorar a borda, para melhorar rosto de pessoa que tirou foto longe, e a gente tem resultados muito bons, né? Então, acho que o grande pulo do gato atual é que a gente consegue aplicar isso na imagem médica também, filtros que conseguem melhorar a qualidade da imagem, que são treinados em aparelhos com matrizes maiores e você pode aplicar em outros. Então você traz uma qualidade melhor da imagem, né? E além disso, né, a gente tem também
né, o Precision, que é um aparelho que tem uma matriz maior, né, que traz uma resolução muito, muito alta, né, e que a gente consegue aí, por exemplo, definir bordas muito melhor, a gente consegue ver muito melhor a malha de um stent, por exemplo, para poder ter experiência de ver melhor a eventual área de proliferação intimal, né, ver uma restenose intra-stent. A gente na parte de pulmão consegue ver melhor nódulo pulmonar, a gente consegue delimitar melhor uma placa calcificada. Então a gente está, acho que avançando muito nos dois sentidos, né, então eu acho que não é nenhum absurdo pensar que a tomografia vai se tornar um método cada vez mais de escolha, né? Quantos de nós não tem dúvida em um raio-x e querem solicitar uma tomo, por exemplo, uma criança, e o pediatra fica, mas fazer uma tomo na criança, porque tem dose de dose alta. Se eu virar pediatra e falar assim, escuta, eu vou fazer um exame que tem uma dose de um raio-x, tudo bem? Muito melhor, né? Eu tenho o melhor dos mundos. Então, acho que a gente está avançando muito nisso. Eu acho que a gente esbarra ainda na questão da disponibilidade, né? Eu sempre falo, a gente tem talvez o viés de estar num centro de excelência, né? Pro bem, principalmente. Obviamente, eu fico muito feliz nisso. Mas eu sei que, eventualmente, o cara que está na ponta, lá no extremo norte do país, talvez não tenha acesso, né, ao aparelho. Então, acho que ainda é um desafio nosso conseguir levar a tecnologia de ponta para fora do Brasil. A gente viveu isso muito na Covid, né? E falando ainda de Silverbeam, né, que o Dr. Kaiser comentou, o Silverbeam ele se torna ainda muito mais importante quando você vê que ele reduz a dose de radiação, né, nos exames, principalmente nos pacientes que fazem o controle de doenças torácicas, que aquele efeito cumulativo da radiação, né? Então, você reduzir a dose de radiação nesses exames, né, nesses pacientes que fazem o controle de doenças torácicas é muito importante, tá? E eu gostaria também de colocar aqui o algoritmo de inteligência artificial, né, de aprendizagem profunda, que é o PIC, que trouxe também uma grande inovação aí aos equipamentos da Canon, porque essa tecnologia ele aumentou a qualidade de imagem, tá? Sem que você tivesse que introduzir mais radiação nos exames de tomografia, tá? Então, assim, na nossa experiência, né, Dr. Kaiser lá no INCOR, onde nós temos 80% dos exames em cardiovasculares, a gente conseguiu ver nitidamente, né, que o PIC trouxe muita qualidade, principalmente naqueles exames onde você tinha muita calcificação, tá, das coronárias e também na visualização do stent, tá, do lúmen do stent. Também gostaria de colocar aqui mais uma tecnologia da Canon que eu acho fantástica, que é o VHP, o Variable Helical Pitch, que ele reduz a dose de radiação, né, nos exames onde você precisa aí fazer o sincronismo cardíaco na região torácica, né, na região do coração. Então, você pode fazer uma única aquisição, você começa a aquisição assim na região torácica sem o acoplamento cardíaco, depois na região do coração, onde você vai ter aquele artefato, né, do movimento involuntário do coração, você acopla aí um sincronismo cardíaco, melhorando a qualidade nessa região, e depois automaticamente, né, esse sincronismo cardíaco, ele desacopla da aquisição e você continua a varredura, entregando assim um exame de alta qualidade e redução de doses de radiação. Nossa, sensacional. A doutora falou sobre melhoria na imagem e o doutor falou sobre os desafios, falou um pouco dos desafios sobre a redução, né, nas doses. Queria juntar duas perguntas que eu estava imaginando em fazer, que é o seguinte, né? Eu queria saber como, se vocês puderem aprofundar, é claro, como a tecnologia, né, a inteligência artificial tem sido integrada na tomografia para melhorar a qualidade de imagem e a redução de dose de radiação. Vocês poderiam aprofundar mais um pouco sobre esse tema? Porque eu acho que deve ser o principal tema hoje em dia, né? Porque não desgasta tanto o paciente e traz a redução de custos e vocês têm uma melhor acuidade para diagnosticar com mais cedo, mais precoce doenças, né? Eu acho que AI é um tema central em qualquer parte, né? Eu acho que não diria nem só que é na imagem cardiotorácica, nem na imagem médica. Eu acho que AI pauta hoje os principais assuntos, né? Quem não tá vendo aí esse negócio da princesa que sumiu, que é vídeo, não é vídeo, aí AI vê se é vídeo, se foi criado por AI. Então, assim, acho que pauta toda a sociedade atualmente, acho que é um grande tema independente de qualquer coisa, fazendo esse paralelo. Então, obviamente, vai chegar na imagem, já chegou na imagem, acho que tem que ficar mais claro. E já chegou há um tempo, né? O próprio AIC já usava ferramenta de AI e a gente não ficava falando que era AI. Agora, como AI, o pessoal quer falar muito disso, né? Acho que tem vários pontos pra gente comentar dessa parte. Primeiro, o PIC está sendo falado, né? Eu acho que explicando um pouco mais. O que é legal do PIC? Ele treinou, né, os casos baseado no Precision. Então, você tem um aparelho que vai ter matrizes maiores, né? Então consegue
chegar até 1024, então só para vocês terem uma ideia, a gente geralmente trabalha em 512, né? Então a gente tem uma matriz já aumentada, então a gente vê muito mais detalhamento, até de 0,25, né, milímetros, e a gente consegue basicamente levar essa qualidade da imagem, entendam assim, né, para um aparelho convencional, para outro aparelho que não usou essa matriz muito alta. Então a gente consegue, através do processamento da imagem, melhorar isso. E aí eu traço de novo aquele paralelo com a fotografia. Quantos de nós não tem uma fotografia que você tirou longe, que o rosto está um pouquinho borrado, e você quer melhorar isso, você consegue ter um resultado bastante satisfatório usando algum filtro, né? Seria mais ou menos a mesma coisa. Então, acho que a AI vem nisso aí. Ela consegue trazer uma tecnologia física, né, do aparelho com matriz maior através de um software. Acho que isso é muito legal, né? Então, você resolve um problema de espaço físico. Não precisa trocar seu aparelho necessariamente. Você pode usar uma ferramenta que vai trazer um ganho muito bom, né? Indo além disso, como eu disse, já é uma coisa antiga usar filtros de AI. Então, tem o AIC, que já eram utilizados para processar a imagem em conjunto com a reconstrução interativa, para trazer uma imagem de maior qualidade, permitindo que a gente usasse uma dose menor de radiação. Então a gente conseguia levar talvez assim uma segurança maior no exame, sabendo que a reconstrução iria compensar aquela dose menor. Acho que isso é muito legal, né? Então, assim, no momento da aquisição. E a gente sabe que tem outras propostas, por exemplo, propostas futuras que a gente viu do que vem aí na stand da Canon do RSNA, que eles trouxeram pra gente que vão ajudar, inclusive, a posicionar o paciente de forma mais automatizada, né? A gente tem aparelhos que vão trazer isso. Então, isso vai, inclusive, talvez ajudar o nosso fluxograma de trabalho. A gente vê a inteligência artificial, então, entrando em todos os passos, né? No passo, desde você colocar o paciente, né? Atualizar seu fluxo de trabalho, colocar o paciente na máquina, processar a imagem e acabar atuando em conjunto no laudo. Por exemplo, a gente tem várias ferramentas já disponíveis hoje, né, que priorizam exames que têm alterações grosseiras, que a AI já viu, né, que te ajudam a detectar alterações por meio de mapas de calor, e aí tem várias técnicas, acho que daria para falar só disso, né, não vou me alongar muito, mas só para falar, eu acho que a AI vai entrar em todas as etapas do processo da imagem, tá certo? E eu queria convidar agora os três, né, os doutores e o Henrique. Queria que vocês falassem um pouco das expectativas que vocês têm para o futuro em relação à redução de doses e melhoria de imagem. Como é que vocês veem os próximos anos? Mais do que mostrar que realmente reduz a dose, né, o bacana é ver eles falando onde eles têm aplicado essas tecnologias, como essas tecnologias têm ajudado também na rotina clínica, em diagnóstico por imagem, e isso é muito bacana, né? A gente tem, por exemplo, aí o Silverbeam, como eles mencionaram, uma dose extremamente baixa de radiação, muito semelhante a uma radiografia de tórax, e aí a gente obviamente imagina, né, 0.2, 0.3 milisievert, 0.5 que seja, como é que sai essa imagem? Então a gente tem um algoritmo de Deep Learning, o AIC, como o Dr. Kaiser comentou, justamente para tirar o ruído da imagem, tanto no volume de mediastino quanto no volume de parênquima, e faz com que a gente tenha uma imagem totalmente laudável, e como o Dr. Kaiser também comentou, colocando uma tomografia convencional com a tomografia do Silverbeam, uma ao lado da outra, assim, às vezes fica difícil a gente ver no parênquima quem é quem, né? Então, é isso realmente que clinicamente a gente espera que as nossas soluções de inteligência artificial façam e que entreguem aí para os nossos pacientes. A princípio, essa solução seria apenas para screening de tórax, mas hoje a gente já viu o quanto ela também tem ajudado em doenças intersticiais pulmonares e assim por diante. Então, é isso, né? Realmente, o que a gente tem como logotipo e marca da empresa, Made for Life, né? Então, é realmente para ajudar os nossos pacientes em suas vidas, e isso é muito bacana. E como futuro, a gente vai tender a cada vez mais utilizar os algoritmos de inteligência artificial nos nossos exames, nos nossos tomógrafos, não só na tomografia, como é o caso aqui, e na região cardiotorácica, como a gente está falando, mas também na ressonância magnética, no ultrassom, enfim, em todo o nosso parque de equipamentos de diagnóstico. E quando a gente volta para a tomografia, né, a gente entende que o futuro ele passa ali pelo photon counting. Atualmente nós temos aí a tomografia volumétrica cada vez mais rápida, né, então tomógrafos de 320 com 640 cortes, que já estão rodando aí 0.24 segundos, né, numa rotação completa, e 0.12 segundos em half rotation, que a gente chama que é apenas meia volta. E conversando com os nossos engenheiros de desenvolvimento no Japão, a gente já está chegando aí, basicamente, no máximo da força G, falando em física, no que a gente consegue de rotação rápida. Então, a gente tem deixado a questão da rapidez, porque já está muito rápido, a questão também de cobertura de exame, né? A gente já tem 16 centímetros de cobertura, então o que a gente consegue perfeitamente fazer uma aquisição com apenas um batimento, que aí vai dar cerca de 1 segundo de aquisição, e a gente tem olhado um pouco mais para a resolução da imagem, né? Então,
Como eu mencionei, o Photon Counting vem aí, todas as empresas estão desenvolvendo o seu Photon Counting e não é diferente com a Canon. E a gente tem aí bastante expectativa e a gente precisa entregar algo que realmente faça diferença e que faça bastante barulho aí no cenário médico, e é assim que vai ser. Eu vejo assim que a inteligência artificial veio assim de forma facilitadora, né? Ela vem aí ajudando no fluxo de trabalho, tá? Então, um desenvolvimento cada vez mais rápido, né, dos exames, a aquisição mais rápida, o laudo mais rápido, o posicionamento mais rápido do paciente. Então, se veio também de forma humanizada, porque você acelera o seu fluxo de trabalho, você reduz dose de radiação, né? E também inovadora, né? Inteligência artificial é uma coisa inovadora, porque além de entregar toda essa qualidade aí para os exames, né? De tanto de tomografia, ressonância, ultrassom e outros métodos de diagnóstico por imagem. Então, veio tudo isso, inovadora, facilitadora e humanizada. Sobre AI, eu acho que, como eu havia comentado, ela vai permear todo o processo, né? Desde o paciente chegando ao serviço até ele ter o laudo disponível. A gente sabe que tem, inclusive, esforços, né, para trazer isso, para predizer quem é o paciente que falta no exame, se ligar antes, para ajudar a predizer quem é o paciente que pode respirar durante o exame e compensar isso. Então, eu acho que vai participar de todas as etapas. Vai ajudar no relatório, a detectar lesões, vai dar talvez um pré-relatório para a gente poder validar depois e sim, facilitar o fluxo de trabalho para a gente, aumentar a produtividade individual. Então, eu acho que ela vai permear não só a parte de imagem que já está sendo bem estabelecida, a gente deu vários exemplos de coisas disponíveis, né, mas também o restante da etapa do processo diagnóstico, né? E eu acho que indo além, né? Eu acho que a inteligência artificial vai permear a análise clínica, ela vai permear o processo de decisão médica de quem recebe o exame. Então, ela vai estar em toda a árvore diagnóstica, tá certo? Eu acho que mais que isso, onde que a inovação está chegando, né? Especificamente em imagem cardiotorácica. O Henrique citou o Photon Count, né? O Photon Count, a gente vê ainda ele como um protótipo que tem um tripé de análise espectral, de menor dose de radiação e melhor resolução, né? A gente já tem, né, disponível no serviço que eu trabalho esses três pilares, né, de forma separada. Então a gente tem, por exemplo, o Silverbeam como uma solução para reduzir dose de radiação, e da qual eu sou muito fã, eu sempre gosto de falar do Silverbeam. Acho que de todos os métodos, acho que é o que já tá, me parece, mais maduro, né, e que traz uma maior revolução, né? Você tem uma tomografia com dose de raio-x, né, você basicamente desmistifica aquela coisa da tomografia ter radiação. Quantos de nós que estão na faculdade não pegam um livro para ler, tem vários símbolozinhos de radiação do lado da tomografia, e esse aponta que o raio-x é melhor nesse caso porque tem menos dose. A gente está vendo que, na verdade, isso não é uma verdade absoluta, né? Isso está sendo revolucionado com tecnologias que vêm de apoio a isso, né? Acho que o próximo passo seria o tomógrafo móvel, que faça não só crânio, mas tórax, mas acho que ainda está um pouco longe, né? O raio-x ainda vai ganhar na mobilidade de poder ir até o paciente, uma coisa que eu sempre falo para os residentes, né? Mas eu acho que, além disso, a gente tem a análise espectral já disponível, né? Então, tomógrafos conseguem oscilar, né? Então, o KV, para poder trazer essa coisa de análise de substâncias, o que talvez venha no futuro, a gente conseguir desmembrar ainda mais, ter mais faixas de energia, conseguir caracterizar ainda melhor diversas substâncias. Então, trazer um processo de caracterização tecidual talvez mais parecido com o que a ressonância faz em alguns aspectos, né? Logicamente, a gente sabe que a base física é muito distinta, mas talvez, né, se a gente conseguir separar substâncias mais, a gente consiga convergir nisso. Eu acho que talvez seja uma fronteira para atuar. E por fim, né, a resolução. A resolução a gente já tem, né, então, pelo menos o que o Precision traz pra gente, né, de ver melhor. Eu gostaria, na verdade, no futuro de ter uma capacidade cada vez melhor de chegar próximo ao que a patologia faz, né? Acho que o sonho de qualquer radiologista é conseguir enxergar quase que uma biópsia sem invadir, né, vendo só pela imagem. Acho que isso seria um sonho. Talvez as assinaturas radiômicas, né, que estão ainda sendo amadurecidas, ainda estão no âmbito de pesquisa, eu acho que ainda não virou a chave, né, da radiômica chegar na nossa prática, né? Eu acho que talvez isso, em conjunto com AI, né, com parâmetros que a gente não consegue talvez ver ao olho nu, mas processando a gente consiga identificar, né, por meio de software de inteligência artificial, né, integrando aí com Big Data, com outros dados, né, a gente consiga talvez trazer uma análise ainda mais molecular. Eu acho que essa é a fronteira atual que a gente tem, né, chegar cada vez mais próximo do molecular pela imagem, sem precisar invadir o paciente. Acho que esse aí, na verdade, vai ser o próximo passo para a gente dar, né, porque o que o Photon Count está trazendo a gente já mais ou menos tem disponível. Talvez a gente consiga congregar na mesma máquina isso com um contador de fótons, né? E aí é um novo passo com uma física diferente para a gente avançar ainda mais nesse sentido. Nossa, o futuro parece ser muito promissor. Infelizmente nós estamos chegando ao final do episódio, mas eu tenho uma última pergunta para os doutores, né? A gente acredita que todo grande profissional passa por percalços durante sua carreira até para construir
a carreira como um grande profissional. E ficou muito claro que vocês são grandes profissionais. Então eu queria começar pelo Dr. Eduardo e perguntar o seguinte, né? Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais para chegar até aqui? Eu acho que o desafio principal, né, é você passar por um percurso tão grande, né, de estudo. Acho que o que é mais difícil é não só uma faculdade de 6 anos, mas depois você tem uma residência médica de mais 3, uma subespecialização para imagem cardiothorácica de mais 1 ou 2 anos, e por fim o doutorado. Então é muito tempo que você gasta, acho que talvez dos anos de ouro da vida. Então você tem que abdicar de algumas coisas num começo, talvez no momento que as pessoas querem ir pra balada, querem sair, você tem que abrir mão de parte dessa coisa para poder, né, criar a base onde você vai estruturar toda a sua carreira. Acho que isso é muito importante, né? Depois é lógico, eu sempre falo que é um processo crescente, começa no colégio, depois você vai para a faculdade, tem que fazer uma faculdade boa, você vai depois para uma residência médica, tem que fazer uma residência médica de excelência, tem que fazer uma R4 de excelência, e para quem quer seguir a área acadêmica, fazer uma pós-graduação a nível de mestrado ou doutorado é sempre bem-vindo também, né? Mas acho que esse foi o maior desafio, eu ter tido que abrir mão de alguns anos muito importantes, né, ou talvez desse começo da vida adulta para poder chegar nisso. Acho que essa talvez tenha sido a maior dificuldade, né. Não foi uma escolha, na verdade, talvez tenha sido a escolha mais difícil, saber que eu ia fazer uma carreira que ia cobrar tanto de mim. Então, a gente tem que aceitar isso, né, óbvio. Eu vejo colegas de colégio que têm hoje tão momento diferente, e talvez não estejam tão posicionados a nível de mercado ou a nível de carreira quanto eu, mas que tiveram outras experiências, por exemplo, de viajar mais, de aproveitar, entre aspas, mais a vida, né? Mas a gente sabe que é um momento e agora, né, já estando um pouco mais estável, eu consigo ter um pouco mais de maleabilidade. Então foi uma troca, eu acho que muito justa. E doutora? Então, para mim, eu acho que os desafios pessoais é isso, né? Você conseguir conciliar estudos, né? Doutorado, como o doutor Cássio falou, então você tem que abdicar de muita coisa, né? Então a família, assim, fica um pouco de lado e você ter que otimizar e organizar tudo isso, família, filhos, casa, os estudos, você tem que organizar de uma forma assim que não tenha tanto impacto nem para um lado nem para outro, né? Então esse eu acho que é o principal desafio assim pessoal. E agora o principal desafio profissional eu acho que é você realmente continuar os estudos, as atualizações, você sempre buscar isso, porque diagnóstico por imagem é isso, né? Tecnologia agregada. Então, assim, de nada adianta você ter toda a tecnologia nos equipamentos, seja da Canon ou de outra empresa, se você não conhece e se você não pratica, tá? Então, sempre você tem que atualizar, estudar e sempre buscar aí o conhecimento e aplicá-los aí na prática. Poxa, sensacional. Agradeço a presença de vocês, doutores, mas antes de ir embora, eu queria passar a palavra para o Henrique para ele poder dar um recado final. Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer, Clayton, pela parceria nesse podcast mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com você. Prazer. E agradecer ao Dr. Kaiser, a Jaque também por estar aqui conosco. É sempre muito bom trazê-los e ouvir um pouco mais da experiência, da rotina deles no dia a dia, o quanto as ferramentas têm agregado, e também para eles trazerem um pouquinho da vivência, né, na parte cardiotorácica, o que no Brasil está acontecendo, o que no mundo está acontecendo também, os avanços que a gente tem tido na inteligência artificial, nos guidelines da parte cardiotorácica também. Isso é muito importante e faz com que a gente tenha cada vez mais inspiração para continuar estudando, para continuar se atualizando e querendo cada vez mais o next step, né? É isso que a gente quer. Sim, sim. Gente, eu acredito que esse episódio se resume a pequenas palavras que têm muito impacto na medicina, né? Seria a redução de doses, Exatamente. melhoria de imagem e também um diagnóstico precoce para que os pacientes que sejam cuidados tenham uma expectativa de vida muito mais alta, né, percentualmente falando. Então, o futuro é realmente muito promissor nessa área. Eu agradeço a vocês novamente por terem participado com a gente. Agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. Continuem nos seguindo no Por Dentro da Imagem. Nós estamos em várias plataformas, tanto na página da Canon Medical Systems do Brasil, quanto no Spotify e no YouTube. E se você quiser deixar um feedback, uma sugestão ou contar uma história sobre o meio médico, você pode também nos mandar um e-mail no contato@pordentrodaimagem.com. Eu agradeço a você que nos assistiu até aqui e nos vemos no próximo episódio do Por Dentro da Imagem. Até lá! Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical.